Chegamos. Vamos lá. TechPix. Câmera 10. Vamos lá pra quinta-feira. Nós vamos ver hoje. Notícias para amanhã. O que aconteceu hoje. 60 minutos, 12 minutos e 5 mil ticks onde a mágica acontece. Vamos para as notícias. Amanhã temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, 9h30 da manhã. Às vezes tem volatilidade. Balança comercial, 3 horas da tarde, Brasil. Fed's Balance Sheet. Tá? Cara, hoje foi muito interessante. Eu até tava vendo um videozinho. Já ouviram falar em Mark Douglas? Mark Douglas é pica. E aí, o cara tava falando sobre os estágios de um trader, né? E aí eu descobri que eu tô até no estágio legal. Tá legal, tá legal. E o que eu tô fazendo, o que eu gosto de fazer nas lives, que é mapear as entradas ali, colocar os stops e fazer toda aquela função. Cara, é um conceito muito legal de observar probabilidades, que é o que eu tento fazer, né? Eu já desisti de estar certo ou errado. A gente faz projeções e a gente age de acordo com probabilidades. Ainda tem um pouco de impaciência, eu fico irritado. Nas lives dá pra ver que eu fico bem irritado. Mas são probabilidades, cara. E a gente vai fazer as operações com base nas probabilidades. A gente vai seguir o nosso setup com um checklist normal, que é o que eu faço. A gente não vai hesitar. O setup fecha, a gente entra. O stop tem que ser sempre menor que a volatilidade, porque a nossa saída é na volatilidade, né? E a gente pode deixar runners, mas a nossa saída basicamente é na volatilidade. Logo, o nosso stop tem que ser menor que a volatilidade para isso se sustentar a longo prazo. Achei bem interessante, tá? Papo de domingo vai focar nisso aí. Não sei se vai ser o papo de domingo de agora, ou vai ser o próximo domingo, porque eu trabalho sábado, amanhã eu trabalho também, amanhã não tem live. Só na sexta. Payroll. Loucurada, tá? Vamos lá, vamos para notícias então? Já falamos das notícias. Ó, viu? Eu tenho seed. Vamos para 60 minutos Cachau. Cachau, range. Rotação. Tem que melhorar aqui, não tá bem certinho. Rotação desse pêndulo. Interessantíssimo. Temos um objetivo. Tá tentando rotacionar. Cara, Cara, pra mim tá muito claro que esse mercado aqui tá voltando a ser bearish. Desculpem os bullisheds, mas... Não. Apenas não. E muita atenção a esse movimento aqui, ó. Quando ele testar a média de 21 e sentir, a gente vai replicar esse movimento proporcional, que pode ser aqui, que pode ser aqui. Então sim, estou observando a venda. Não sei se ele vai conseguir fazer aquele measure move lá de cima. E como a gente estava conversando, probabilidades, sempre probabilidades. Quais são as probabilidades? A gente vai mapear aqui probabilidades, as projeções, e a média de 21 vai ser o balizador, o nosso norte, a nossa bússola para fazer as operações do intraday. Ponto. É assim que é. Então, 12 minutos é, 60 minutos é isso. Rotação de pêndulo. Nada mais do que isso. Só enxergo isso. Vamos tentar seguir esse movimento aqui. Vamos tentar seguir com os caras. E sim, enxergo o movimento bearish. Enxergo pelo menos a tentativa de rotação desse pêndulo aqui. Mas eu preciso que o mercado me prove isso. Através da média 21. Tá? Vamos nos 12 minutinhos. Observar o true range. Tá aí o true range. Volatilidade baixa. Bem baixa. Ó, e aí aqui a gente já pode, no true range, aqui nos 12 minutos a gente já pode fazer o mapeamento desse movimento que me interessa muito, ó. Esse movimentinho aqui, ó. Cara, esse movimentinho aqui me interessa. Esse movimentinho aqui me deixa sedento por sangue. Sacou? É um afastamento da média muito legal. Gostei. Gostei desse afastamento. Mesmo. E se compradores não aparecerem nessa história, eu vou sim colocar esse measured move aqui. E eu vou ter essa regiãozinha aqui como a regiãozinha de objetivo. Essa. Quiçá aquele fundo duplo lá, grandão. Então vamos ter muita atenção. Pode ter um movimento muito legal aqui. Ó, cadê ele? Ó lá. Ó lá. Se esse cara segue o movimento e faz proporcional essa perna, quais são as probabilidades dele chegar nesse cara aqui? Quais são as probabilidades dele buscar o gap do dia 23 de abril? Cara, 23 de abril. Poucas vezes eu vi um gap aí dando sopa há tanto tempo. 23 de abril. Observa esse movimento aqui, ó. Observa a big picture. Tombo, 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 tombo. Por que ele não pode fazer esse tombo? Olha esse bearish range. Foi criado nesse tombo. Falamos sobre isso ontem. Foi pra cima, foi pra baixo, foi pra cima, foi pra baixo. Pode testar esse pé aqui e capotar. Se não testar e quiser vir pro topo, não tem problema. Deixa ele vir pro topo. Deixa ele vir pro topo amarradão. Ele pode retestar, pode fechar o measured move. Tudo depende da média de 21. Probabilidades. A gente vai de acordo com a correnteza do mercado. A gente não vai contra. Muita atenção à média de 200. Sentiu, cara? Sentiu. Fez um fake breakout. Voltou pra cá. Ele pode vir aqui também testar essa média e capotar. E vir aqui. Ou vir aqui, nessa regiãozinha. Ficar de olho nesse fundo aqui. Ficar de olho nessa região aqui do gap. Que tá mais embaixo ainda, do dia 23 de abril. Muita atenção. Pra mim, é bearish. Voltou a ser o que sempre foi. Bearish. 5 mil ticks. Tá aí. E aí, aqui vamos pros estágios.
Mark Douglas fala de 5 estágios, né? Do trader, né? E aí, cara, esse aqui, ó, em que eu me encontro, eu acho fantástico esse estágio aqui. Porque esse estágio aqui é o estágio das probabilidades. Tu vai fazer as operações e tu vai deixar as probabilidades agirem, né? Tem a coincidência coincidente? Tem a coincidência coincidente. No momento em que eu estava vazando do mercado, ele fez esse movimento aqui, que eu tinha que sair, eu tinha outras funções pra fazer. Não consegui pegar o movimento, não deu. Eu tinha que sair. Acontece, e já aconteceu inúmeras vezes, infinitas vezes. Só que aí vendo aquele videozinho ali do Mark Douglas, é a tua mente, cara. É o teu mindset, é a forma como tu tá vendo o mercado. Tem que seguir com o fluxo, tem que seguir com a maré, entendeu? Não dá pra tu querer ir contra e querer bater de frente com o negócio. A gente tentou, eu tentei todos esses movimentos, todos eles eu entrei. Aqui eu pequei, e eu falei isso na live, aqui eu pequei. Aqui não tinha setup e eu fiquei tentando criar um setup. Mas esses aqui eu fiz aqui, eu fiz aqui, fiz aqui. E o que funcionou mesmo foi o momento que eu tinha ido embora, que eu não queria mais nada, que eu falei, deixa ele, peguei troco, vamos embora. Ele fez 1.800 pontos direcionais. Fez um ciclo de price action completo aqui. Completo. Todo mapeado. Probabilidades. Projeções para amanhã, né? Ou probabilidades para amanhã. Cara, magnético, nós falamos sobre isso, sobre o mercado ser atraído para o magnético, sobre o mercado vir nessa regiãozinha, sobre o preço ser atraído para ele, né? Nós falamos também que essa regiãozinha seria a região de breakout pullback, onde ele poderia testar e capotar e ser atraído pra dentro do range. Foi o que ele fez. Demorou? Pra um caralho. Nem eu acreditava mais nesse negócio. Mas ele foi lá, testou e fez aquele negocinho que nós tínhamos conversado sobre a rotação do pêndulo, lembra? Aumentou. E aí, o que aconteceu na sequência? O mercado mostra os dentes e diz assim, eu não sou bullish, eu sou bearish. Eu sempre fui bearish. No momento em que ele chega nessa região aqui e continua perdendo os calção, não faz o que seria o lógico, 2 pernas de pullback, e aqui começar a sentir, já vir com tudo e testar a média de chilepe. Quando ele não faz isso, ele tá dizendo assim, sou bearish. Eu sempre fui bearish. Vocês acharam que era bullish? Não, bullish é pullback. Mas, a gente vai observar esse cara aqui e a gente vai agir de acordo com probabilidades. O setup fecha, a gente segue da mesma maneira, estrutura de mercado. Isso aqui é o magnético. Se esse cara é o magnético, a gente sabe que o mercado vai ser atraído para ele. Logo, a gente vai observar testes na região em que touros viram touros e ursos viram ursos. Fantástico se ele testasse esse cara aqui e fosse repelido. Aí a gente poderia entrar sempre numa trap pra cruzar o range, fechar esse cara, pegar aquele movimento medido e replicar pra cá pra ter a probabilidade de alvo. Se isso não acontecer e ele não quiser fazer nada disso, se ele abrir um gap de baixa, um gap gigante de baixa, cara, magnético. Esse cara abre num gap de baixa e começa a fazer higher highs. Do nada, sem nunca voltar. Cara, a gente vai traçar canal, observar priors e esperar pra ele testar nesses caras aqui pra tentar chegar lá. Observando a média de 200. Observando muito bem a média de 200. Observando esse ponto aqui e esse ponto aqui. Porque aqui o mercado pode vir, testar e capotar. Voltar pra dentro do range. E pra mim esse cara sempre vai ser bearish. Logo, se ele abrir um gap de alta, testando a média de 200, criar um suporte nessa média de 200, vir mais baixo e tocar ele reto, ok. Podemos arriscar um movimento para reteste de topo. Podemos arriscar um movimento, quiçá, para movimento medido. Para cá. Para chegar nessa região. Tentar um ataque. Enquanto ele não perder... Onde é que tá o negócio? Enquanto ele não perder esse cara aqui, ó. O médio do move segue lá, ó. Ele não pode perder esse cara aqui. Se ele perder esse cara aqui, aquele movimento de alta parrudo vai diminuir cada vez mais. E notem que esse movimento está diminuindo cada vez mais. Lembram que há poucos dias atrás esse médio do move estava aqui? Depois ele passou pra cá. Agora ele passou pra cá. Né? E qual será o próximo movimento dele? Pra onde ele vai parar? Entendeu? Parece que esse médio move talvez não aconteça. Talvez ele siga o movimento para baixo. Mas é isso. Probabilidades. Aqui a gente vende. Aqui a gente vende. Observando, claro. Se o cara vier aqui e testar isso aqui e for pra lá, beleza, a gente não vende, a gente vai comprar. A gente vai fazer de acordo com o setup uma entrada. O bom é a gente comprar aqui, né? Essa região é boa pra comprar. Essa região é boa pra comprar. Onde tem priors aqui, ó. Porque esse cara aqui é um magnético. Mas no momento que ele testar aqui a média de 200, a gente vai ficar de olho. Vai tentar fazer um movimento para barro. A não ser que ele segure aqui.
Aí tudo bem. Ele segura aqui, vem com muita força, vamos lá, vamos pro topo. Mas é aquela história, né? Sei lá, a entrada acho que era por aqui. Tu tem isso aqui de risco. E tu tem isso aqui de probabilidade de funcionar do teu lado. Né? O contrário não, né? O contrário fica difícil. E tava difícil. Tava muito difícil. Tanto que ele andava a volatilidade e voltava, né? E aí aqui, é só tu ver, ó. É tipo essa probabilidade aqui de risco e essa aqui de lucro, ó. Deu certo? Ah, mais ou menos deu, mas não é o certo. É isso. Basicamente isso. Sempre traps. Sempre. Tá lá no alto, fechou lá aquele movimento lá, fez um topo duplo, trap. Espera ele vir. Hoje ele não fez isso, hoje ele veio com 2 falhas de venda. Eu não iria. Onde eu iria era no pullback. No pullback eu tinha que sair. Então não consegui fazer, mas eu ia no pullback aqui. Na falha, nas 2 falhas, não vou. De maneira alguma. Quando tiver lá embaixo, mesma coisa. Sempre traps. A gente tem que começar o movimento com traps. Depois ele pode fazer aí um pullback. Depois ele pode fazer force. Depois ele pode fazer uma trap. E aí tocar ele reto. E aí a gente vai pegar o movimento aqui na hora que ele arrancou. Vai projetar ele pra cá. E a gente vai ter uma saída orquestrada. Basicamente isso. Simples. Simples. A gente não pode se sabotar, cara. Vou botar na TechPix pra conversar sobre isso. A gente não pode se sabotar. A gente tem estratégia, tem um setup aqui, ó. Isso aqui é tudo que eu faço, ó, na live, ó. E eu vou fazendo ali, ó, on the line, ao vivo. Eu vou ali e vou olhando. Isso aqui, por exemplo, de olho aqui eu já sabia, né? Eu vou entrar nesse cara aqui e diz, é viável entrar num negócio desses aqui? Um stop de 300, com um alvo de 275 pontos. É viável? Não é viável. Não é lucrativo. Tá muito alto. Aí ele faz um movimento de novo, faz uma bear trap. Isso aqui eu fui. Aí ele dá um stop de 145 pontos para um alvo de 300 ou 280. Cara, sim, vale a pena. Por que vale a pena? Porque a média afastou. No intraday, os touros estavam dominando nesse momento. Vamos fazer, vamos embora. Tô nem aí. E é isso. Pois ele entrega? Entrega. Mas aí, ó, olha a média de 200 onde tá. Dá uma olhada da média de 200. A média de 200 tá aqui, ó. Aqui é o divisor de águas. Touros continuam mandando. Aqui foi um setup muito bom. Esse aqui, eu olhei e falei, esse aqui eu não tenho coragem. Esse aqui eu não tenho coragem. E era 2 falhas. E aí a gente se sabota, né? Pegou a visão? A gente se sabota. Tem aqui, ó. Tem uma aqui, ele vai lá em cima. Depois ele faz aqui e faz aqui. Entrada curta. Stop de 120 pontos. Entregou 1.800. Só com esse contrato. Só com esse movimento. Esse aqui me agradou. Esse aqui me agradou demais. Só que esse aqui eu tinha que sair. E aí eu não queria deixar a operação aberta pra depois tomar um stop e entregar tudo que eu tinha ganhado hoje. Mas ó, stop curto, ó. 120 pontos. Setup de pullback. O alvo chegou muito rápido. Nem tocou na tua entrada aqui, ó. Nem tocou na tua entrada. Na hora que ele acelerou, ele veio embora. Fechou o alvo. Bem fácil. Na sequência, fechou o quê? O gap. Então, a gente não pode se sabotar. A gente tem que estar com o setup claro. A gente vai fazer de acordo com as probabilidades. A gente não pode hesitar. E a gente vai fazer um movimento. Se ele entregar, ok. Se ele não entregar, a gente vai esperar por um próximo ponto. Com todo esse balaio de gato aqui, ó. Todo esse balaio de gato aqui, ó. Tudo isso aqui mapeado aqui, ó. Eu tive lucro. Por incrível que pareça. Olha a live. Eu tive lucro. E eu tive... Cara, eu acho que eu tive 38% de operações vencedoras. Ou 42%, uma coisa assim. Não chegou a 50%. E eu tive lucro. Quantas vezes eu tive 80% de operações vencedoras e saí num loss? É isso. Probabilidades. Não é sobre estar certo ou errado. Probabilidades, tá bom? Boa noite. Até amanhã. Amanhã não temos live. Sexta-feira temos. Amanhã temos projeções para sexta. Tá bom? Tchau, boa noite.